Olá, traders, bem-vindos ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo sobre o jogo da Bolsa. Hoje venho fazer aqui um ponto de situação face ao início do jogo, falar aqui um pouquinho sobre um ou outro ativo que eventualmente possa ter aqui alguma indicação de uma possível entrada. Também quero deixar desde já a informação de que tudo aquilo que eu vou falar, obviamente que é apenas a minha opinião, não é uma indicação de que deves entrar, que deves comprar, que deves vender, portanto é apenas a minha opinião no que toca aos respectivos ativos, ok? Portanto isto que fique bem claro logo desde o início. Como eu estava a dizer, hoje é, digamos, dia 17, estamos aqui a 11 dias depois do início do jogo. Espero que o jogo da Bolsa esteja a correr bem para ti. Se estiver a correr bem, parabéns. Se não está a correr bem, parabéns na mesma, porque estás a participar e estás a tentar ganhar alguma experiência e estás a ter, digamos, conhecimento de outros ativos que eventualmente ainda se calhar não tinhas tido, e não deixa de ser interessante e ver que realmente que o mais importante disto não é ganhar os prémios. Obviamente que os prémios é sempre um atrativo, mas o ideal no meio disto tudo, obviamente, é ganhar experiência nos mercados financeiros, através deste que é o maior projeto de literacia financeira em Portugal, ok? Vamos então passar, estamos já aqui no nosso site, no Jogo da Bolsa, para tu perceberes qual é o ponto de situação e para poderes ir orientando. Vamos poder ver então qual é o ponto de situação. Temos a classificação global, neste momento, até à data. Aqui os resultados, diz aqui, resultados e classificação finais em 16 de novembro, portanto, desde ontem, está apurado até ontem, em que vemos que o primeiro classificado está aqui com valor na sua carteira de 329 mil euros, o que representa quase 230% da sua conta de investimento que se iniciou nos 100 mil euros, ok? Portanto, temos aqui desde o primeiro até ao número 50, ao 50º, e eventualmente a pessoa que está no número 50 tem um valor acumulado de 112.241, estamos aqui a falar num aumento de 12% da sua conta de investimento. Depois temos na parte, isto é até à data, portanto a classificação global até ao dia de ontem. Depois temos a classificação universitária, tem a ver com o pessoal obviamente que está na universidade e que está a participar, e depois temos a classificação semanal, onde vemos que na classificação semanal, na primeira semana, o João Sousa foi o vencedor da primeira semana, ok? E basicamente isto é interessante para tu poderes ir vendo qual o ponto de situação. Eventualmente até estás a ganhar algum dinheiro e não sabes se o dinheiro que estás a ganhar é muito, se é pouco. Tu podes sempre vir aqui ao Jogo da Bolsa e podes ter uma percepção face aos teus outros colegas que estão também a participar, e aí já consegues perceber qual o ponto de situação face à tua própria evolução, ok? Portanto, estamos aqui então, vamos agora passar para a parte dos gráficos. Eu neste vídeo vou abordar dois ativos específicos, o euro-dólar, e vou também falar sobre o dólar-iene. Salientar que estes dois ativos, como é óbvio, e para quem não sabe, são dois ativos do mercado de Forex, e o que eu vou falar é um pouco sobre a parte mais macroeconómica, e depois vou falar um pouco mais sobre a análise técnica, se eventualmente tivermos alguma informação no que toca à análise técnica. Já estamos aqui então no euro-dólar. No euro-dólar o que nós vemos aqui, estamos no time frame de 4 horas, e o que interessa aqui frisar é que estamos numa clara valorização do euro face ao dólar desde aqui do dia 26 de agosto, de outubro, ok? Não é desde o dia 26, isto aqui, estamos aqui com, dia 26, à volta disso, 26, 27, desde esta parte, este suporte aqui desta zona até ao topo. Estamos aqui a falar de uma valorização do euro-dólar, do euro face ao dólar, na ordem dos 9%, o que é significativo no que toca a mercado de Forex, e de salientar que no que toca à parte macroeconómica, que eu vou já falar para abordar e para termos aqui, digamos, um conteúdo mais específico, podemos perceber que estamos aqui neste site onde nos dá algumas indicações e onde podemos perceber que, por exemplo, o nível de desemprego, a taxa de desemprego na área do euro está nos 6,6, anteriormente estava nos 6,7. Ou seja, o que nós percebemos aqui de uma forma muito, muito clara é que vimos aqui uma pequena valorização, aliás, uma pequena desvalorização nos números, o que implica realmente uma melhoria em que o desemprego passou dos 6,7 para os 6,6. É uma coisa muito subtil, mas que não deixa de ter algum impacto. No que toca à taxa de inflação, podemos perceber que estamos com a taxa de inflação a 1,25 e passámos para 2, ou seja, um aumento dos 75 pontos base, que era aquilo que já estava previsto quando a Lagarde anunciou o aumento das taxas de juros. De salientar também que, a nível de taxa de inflação, estávamos na zona euro com 9,9 e aumentou para 10,7. De salientar que, neste preciso momento, acabou de sair a taxa
de inflação para a zona euro, em que deixou de ser 10,7 para ser 10,6, ok? Pouca diferença, mas que aqui no site ainda não está atualizado, mas neste momento a taxa de inflação na zona euro está nos 10,6. Face a isto, vamos então voltar aqui à parte do gráfico e vamos então perceber qual o ponto de situação e o que é que nós estamos aqui a assistir. Basicamente, eu vou passar isto para um time frame maior, para teres uma perspectiva melhor do que é que estamos a falar, ou seja, nós vemos aqui claramente que o euro vinha a cair já de algum tempo para cá, e o que nós vemos é que desde o dia, mais ou menos desde o dia 27 de maio, assistimos a uma clara queda brutal do euro face ao dólar e, entretanto, ao chegar aqui ao nível mais baixo, aqui da zona do suporte, ele conseguiu então fazer esta recuperação, que neste momento, conforme eu disse, representa mais ou menos 9% da sua recuperação. Para uma questão de análise, podemos perceber que ele neste momento, numa análise mais técnica, podemos perceber que ele neste momento está aqui a testar esta resistência. Eu, se passar isto para 4 horas, eventualmente poderemos ter aqui uma noção mais clara de qual o ponto de situação, ou seja, neste momento ele está aqui a oferecer alguma consolidação nesta zona de resistência. Esta zona de resistência vai coincidir com a zona de suporte anteriormente, digamos, do dia 13 de maio e também do dia 15 de junho e, eventualmente, também já foi resistência anteriormente no passado dia 10 de agosto e, neste momento, estamos aqui perante uma situação em que ele está aqui a oferecer alguma consolidação. Temos aqui duas situações que nos podem levar a pensar ou numa entrada em buy ou numa entrada em sell, ok? E volto a frisar que isto é apenas a minha opinião, não é nenhum sinal, não é nenhuma indicação do que deves fazer, é apenas a minha opinião no que toca ao gráfico propriamente dito. Tendo em conta que a taxa de inflação aumentou ligeiramente, o que eu acredito é que neste momento, e com base nesta parte, digamos, de análise técnica, podemos começar a perceber que já estamos aqui a ter algum enfraquecimento junto a esta resistência. Esta resistência teve o máximo aqui no 1.05, é um número importante, é um número redondo, um número com alguma importância para os traders, é psicológico, mas não deixa de ter alguma importância. E o que eu acredito, eventualmente, é que o preço do dólar, neste caso do euro, possa enfraquecer face ao dólar, ou seja, possamos entrar aqui com uma tendência, uma micro tendência aqui em sell, em tendência de baixa, até esta zona deste suporte aqui na ordem de 1.01800, mais coisa, menos coisa. Qual é, digamos, a indicação? A indicação é esta, pelo menos para mim, na minha análise, é que ele venha testar aqui esta zona deste suporte neste momento e, eventualmente, se as coisas não pararem por aqui, eventualmente ele poderá vir testar novamente a zona da paridade, aqui nesta zona deste suporte, em que temos a paridade com o dólar. Para quem não sabe o que é a paridade, significa que o euro vale que um euro vale exatamente $1, ou seja, há aqui uma paridade no que toca, digamos, às duas moedas. Portanto, num primeiro ponto, acredito que eventualmente possamos ter aqui este primeiro target nesta zona de 1.01 900, mais coisa menos coisa, em que será o primeiro target, um target a curto, médio prazo e depois será um target a médio prazo e depois então se eventualmente, se ele não conseguir segurar aqui nesta zona, poderíamos então ter aqui uma perspectiva de ele vir buscar aqui a zona da paridade, que também foi uma zona muito forte, foi uma zona muito batida num passado recente, ok? De salientar que, quando olhamos para isto, para mim, continua a ser, o euro continua com uma clara desvalorização face ao dólar, apesar de ter feito aqui, vamos passar aqui a um dia para ser mais fácil a análise, apesar de ele ter feito aqui um pullback a esta zona e ter feito aqui alguma recuperação destes 9%, conforme eu tinha dito, para mim, acredito que, eventualmente, ele apenas está aqui a testar esta zona desta resistência. De salientar que, no que toca à análise técnica, não vemos aqui grandes coisas, para além, então, desta própria resistência e também deste wick que aqui vemos. Eu vou só mudar aqui o cursor para se ver melhor, para eu conseguir apontar melhor. Ou seja, esta vela que aqui temos não acaba por não ser um martelo invertido, acaba por não ser uma shooting star, mas é qualquer coisa parecida com isso e que eventualmente nos traz realmente alguma força na tendência descendente. Ou seja, este wick comprido mostra que os vendedores entraram aqui e conseguiram puxar o preço, portanto ele atingiu aqui este limite cá em cima, mas obviamente a vela puxou cá mais em baixo, ou seja, os vendedores entraram com força a vender euro-dólar e obviamente que esta situação teve também a ver com uma coisa que eu vos vou mostrar agora, que teve a ver com esta desvalorização que assistimos há 2 dias. Ou seja, o que eu estou a falar basicamente foi esta desvalorização aqui, todo este conceito que aqui está, todo este conjunto que teve a ver com a situação do míssil que atingiu a Polónia, isto no dia 16, dia 15, 16, mais ou menos foi isso, já não sei precisar, portanto,
no passado dia 15, assim é que é. No passado dia 15, então, ao final da tarde, tivemos a notícia que houve um míssil que atingiu a Polónia e esse míssil deu asa a alguma preocupação dos mercados, porque, para quem não sabe, a Polónia faz parte da NATO e, obviamente, que se um míssil russo atingir a NATO, algum país da NATO, a NATO terá que responder com base no artigo 5 da Carta da NATO. Portanto, basicamente, o que aconteceu nesta situação, a esta hora, foi que realmente o mundo entrou um pouco em suspense para ver o que iria acontecer, com alguma previsão de que poderia haver uma contraofensiva da parte da NATO diretamente à Rússia, e o que aconteceu foi os mercados reagem logo muito rapidamente, mas depois, passado algumas horas, ou até no dia seguinte, a confirmação penso que foi no dia seguinte, chegou-se à conclusão que efetivamente este míssil que atingiu a Polónia não era um míssil russo, mas sim um míssil ucraniano de defesa antiaérea. Ou seja, o que aconteceu foi que a Ucrânia, ao tentar se defender dos mísseis que estavam a cair, que naquele dia atingiram foram 100 lançamentos de mísseis para a Ucrânia, da Rússia para a Ucrânia, dos mísseis do sistema antidefesa aéreo destruiu um míssil russo e depois foi parar parte à Polónia e, esta foi a situação de que aconteceu. Logo, ao acontecer, então, este esclarecimento, vimos então aqui o euro novamente a fazer alguma recuperação no que toca à sua valorização. Houve uma pequena valorização até 1.04.5, aliás, 1.045500, que é, o valor máximo que atingiu aqui, e depois então estamos aqui a assistir então a esta tal consolidação que eu acredito que eventualmente possa trazer o preço para baixo, ok? Passando ao próximo par, e antes de passar para o próximo par, vou então falar do dólar iene, no que toca à parte económica, no que toca ao mercado dos Estados Unidos. O que nós assistimos neste momento é uma taxa de desemprego de 3,7, ou seja, anteriormente a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava nos 3,5 e passou para 3,7. Há aqui algum sinal de que a economia, obviamente, apesar de ainda estar muito forte, começa eventualmente a dar alguns sinais de que poderá tremer aqui qualquer coisa com o aumento das taxas de juros, obviamente, que estamos aqui a falar de 2 décimas e, eventualmente, é um sinal de que a taxa de desemprego aumentou ligeiramente, mas é certo que aumentou. Relativamente à taxa de inflação, a taxa de inflação estava nos 8,2, baixou para os 7,7, uma notícia interessante, uma notícia importante para o próprio Fed perceber se efetivamente vai continuar a aumentar as taxas de juros da forma bruta que estava, a fazê-lo. Ou seja, eles estão a aumentar aos 75 pontos base, aos 100 pontos base, para perceber qual é o ponto de situação e até onde é que a taxa de inflação pode começar a regredir. Então, neste último resultado, já se viu aqui uma clara redução da taxa de inflação e agora vamos ver efetivamente o que é que o Fed vai fazer na próxima reunião, se vai continuar a aumentar as taxas de juros ou não, sendo que a última taxa de juros estava nos 3,25 e, aliás, na última não, mas a penúltima estava nos 3,25 e aumentou para os 4%. Ou seja, estamos com uma taxa de juros nos Estados Unidos de 4% e que efetivamente poderá ser um fator interessante perceber se efetivamente esta taxa de juros vai se manter nestes 4, se vai manter nos 4,5, portanto, para perceber o que é que vai acontecer. Salientar que as previsões até ao final do ano era que eventualmente pudesse atingir os 5, 5,5 taxa de juros. É uma questão, obviamente, que isto é apenas projeções, não significa absolutamente nada. Aquilo que vai determinar realmente a taxa de juros é, obviamente, sempre a taxa de inflação que, à semelhança do Banco Central Europeu, o FED também quer combater a taxa de inflação e quer voltar com a taxa de inflação para o nível dos 2%, que é o nível minimamente aceitável para estes dois países, ok? Para estas duas economias, ok? Falando então no que toca à análise técnica, em relação ao dólar iene. O dólar iene, ao contrário do euro-dólar, vimos aqui então o contrário, portanto, vemos aqui um espelho invertido. Basicamente, o que nós assistimos então aqui foi a uma clara desvalorização. Esta desvalorização nos últimos dias, ou seja, vemos que, obviamente, que a tendência continua a ser de alta, apesar de ter feito aqui alguma desvalorização. Esta desvalorização, à semelhança do euro-dólar, também equivale mais ou menos a 8,5%, 9% de desvalorização até esta zona. De salientar que, neste momento, ele está também aqui a acumular, está aqui a fazer alguma acumulação, aqui há uma consolidação de preço e, eventualmente, estamos a aguardar para perceber o que é que efetivamente poderá acontecer. Aquilo que eu acredito que eventualmente possa acontecer, e volto a frisar que isto é apenas a minha opinião, okay? Não é para vocês entrarem, comprados, vendidos, não é para nada, é apenas a minha opinião, é que eventualmente poderemos estar aqui a assistir a um retest a esta zona
desta resistência, deste suporte, peço desculpa, ok? Este suporte poderá ser indicativo de que o preço está aqui a segurar nesta zona, uma zona importante, uma vez que já tinha segurado também no passado, ou seja, nesta zona aqui, e eventualmente poderá nos trazer aqui alguns indícios de que o pullback, digamos, do dólar iene, neste caso do dólar face ao iene, poderá ter eventualmente terminado e eventualmente teremos que aguardar aqui por mais indicações no que toca à parte da análise técnica. No que toca à análise técnica, à semelhança do que vimos, contrário no euro-dólar, vemos então aqui estas velas com os grandes wicks, em que nos dá sempre aqui alguma indicação de que o preço poderá recuperar aqui alguma coisa, ou seja, o pullback já chegou aqui a esta zona, tem estado a consolidar já há uns dias e eventualmente poderá então ser interessante perceber o que é que vai acontecer. Acredito que no que toca ao dólar iene, vamos continuar a assistir a uma clara valorização do dólar face a todas as outras moedas e neste caso aquilo que eu acredito que eventualmente possa acontecer é que o dólar possa eventualmente testar aqui esta primeira zona. Aqui eu vou só traçar para ser mais perceptível, possa vir traçar aqui esta zona como a médio prazo e eventualmente se ele conseguir furar então esperar por um retest à mesma zona com um target novamente nesta zona cá de cima, que será, digamos, o máximo que, neste caso, o dólar fez face ao iene, ok? Estamos aqui a falar na zona de 1.52, um número redondo, completamente redondo, um número muito importante para, digamos, para a informação do que os traders gostam muito de números redondos e, eventualmente, eu acredito que a tendência possa ser, então, de uma clara valorização do dólar face, digamos, ao iene. Okay? Só apontar aqui, queria puxar aqui a minha seta, a ver se ela vai, ok. Portanto, acredito que a primeira target será aqui, obviamente. Se eventualmente trabalhas com vários targets e se eventualmente também concordas com esta opinião, poderá então ter aqui uma oportunidade de um buy com este target aqui, esta zona desta resistência, na ordem dos 145, mas também mais outro número redondo, ainda não tinha reparado, mas não deixam de ser situações muito importantes, porque são números redondos, são números que são interessantes para os traders que negociam mercado de Forex e mercado, digamos, de mercados financeiros no geral, ok? Portanto, basicamente, esta foi a minha análise. Volto a frisar, estamos ainda na primeira semana do jogo, muita coisa ainda está para rolar, são mais 3 semanas que temos pela frente. Se as coisas não te estão a correr bem, não desesperes, não fiques triste, continua a trabalhar, continua a tentar perceber o que é que está a acontecer para que possas tomar as melhores decisões, de salientar que hoje as coisas podem estar menos boas, mas amanhã poderão melhorar. Portanto, e como eu já disse no início aqui do vídeo, acho que a coisa mais importante não são os prémios, é realmente a participação e a participar neste projeto, que é o maior projeto português de literacia financeira, ok? Espero que corra tudo bem e voltamos no próximo vídeo. Um grande abraço e bons trades.